commencer, nous allons commencer notre réunion qui a pour but de présenter les intervenants, les conférenciers de notre rencontre qui commence la semaine prochaine. Donc, nós vamos começar a nossa reunião de hoje, a nossa live, que tem como objetivo principal apresentar todos os palestrantes, que vão apresentar no nosso encontro que começa na semana que vem. Nós vamos começar com uma oração, lembrando que oração, quando a gente fala de oração, não tem nada a ver com religião ou com algum culto específico. O objetivo é de nos reunir, nos ligar, todos aqui presentes, para passarmos um momento em paz et d'alegria, todos juntos. Donc, nous allons commencer par une prière. On rappelle que la prière, c'est pas allusion à une religion ou un culte spécifique. L'idée, c'est qu'on se réunisse, on s'unisse dans ces moments pour qu'on passe une heure de joie ensemble, de paix. Et je vais inviter Corinne pour faire cette prière de début. Elle fera en français et on va finir par une prière en português, que je vais choisir quelqu'un après. Donc, nós vamos começar com uma oração em francês com a Corinne, que é uma das organizadoras desse evento, e nós acabaremos com uma oração em português no final. Corinne, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci à chacun et à chacune, à tous, d'être présents ici, maintenant, et de laisser l'amour circuler en nous afin que la résonance de la source, de tous les êtres qui œuvrent pour la lumière, se joignent à nous dans cet instant et nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de déployer sur cette terre et dans notre incarnation. Merci à tous nos guides, à tous ceux qui nous accompagnent dans l'amour et la bienveillance, que la lumière puisse s'exprimer, circuler, afin d'accompagner chacun à la reconnexion avec l'être profond et spirituel que nous sommes. Merci de votre présence et à très bientôt de vous rencontrer directement. Merci. Merci, Corinne, pour cette belle prière. Muito obrigado, Corinne, por essa oração. Cette réunion sera en portugais et en français. Vous voyez, je parle un peu en français et après un peu en portugais. Et chaque intervenant qui sont ici présents aussi, ils vont se présenter, parler un peu qu'est-ce qu'ils font, leur centre d'intérêt et des expectatives sur cet événement. Et on va, bien sûr, je vais traduire tout ce qu'ils diront, ceux qui sont brésiliens ou portugais vers les Français et vice-versa, les Français vers les Português. Então, esta live será bilíngue, em português e em francês. Vocês veem, eu falo um pouco em francês, um pouco em português. Então, o objetivo é que cada palestrante do nosso evento se apresente em alguns minutos, fale de si, dos projetos que eles têm, que eles levam, e da expectativa com esse congresso. E é claro que eu vou traduzir os palestrantes brasileiros ou portugueses que eles falam
traduzir para o francês, e vice-versa, os franceses para o português. Aí eu peço, por favor, falar pausadamente, não frases muito longas, para facilitar a tradução. Então, obrigado. Avant de commencer, je voulais juste raconter 2 minutes l'histoire de cet événement qui a comme organisateurs principaux Corinne, Dr. Gustavo et moi, et bien sûr avec l'aide de tous ceux qui vont intervenir, bien d'autres. Antes de começar, de dar a palavra para os palestrantes, gostaria só de contar uma historinha rapidinho, 2 minutos, de como começou esse projeto, como que começou essa ideia de fazer esse reencontro, que tem como organizadores principais a Corrine, o Gustavo e eu, claro, com a ajuda de todos vocês. Cet événement a commencé à 2 ans, en 2023, quand j'étais au Brésil en vacances. Je suis allé visiter à São Paulo la Casa do Consolador, qui est de Monica et Margarete. Et après discuter 5 minutes avec Margarete, 5-10 minutes, elle m'a demandé de réaliser un encontro ici en France qui serait avec nous. C'est là que c'était la première graine lancée par Margarete. Então, esse encontro, ele começou há 2 anos, quando eu estive de férias no Brasil. Eu fui visitar a Casa do Consolador, da Mônica e da Margarete, e a gente acabou conversando uns 10 minutinhos com a Margarete, e nessa ocasião, e lá ela me pediu, falou, Luciano, organiza aí na França um encontro que a gente vai estar com vocês. Foi aí que começou a primeira sementinha aí desse projeto, vai se réaliser la semaine qui vient. Après cette idée lancée en 2024, l'année dernière, avec Gustavo et Corinne, nous avons créé un lien très très fort où nous avons réalisé 2 formations magnétisme au sud de la France et une en Portugal. Et c'est là que j'ai dit l'idée de faire une rencontre universaliste et qui a été tout de suite acceptée et adoptée par Corinne et Gustave. Et nous avons commencé à mettre l'idée en pratique, avec l'aide, bien sûr, de beaucoup de gens. Ça va se réaliser la semaine prochaine. Então, aí depois, em 2024, começou uma fraternidade, uma irmandade muito grande entre eu, a Corinne e o Gustavo, onde a gente realizou 2 formações de magnetismo no sul da França, onde vai ser um encontro, uma em maio e outra em novembro, uma para 50 e outra para 70 pessoas, e uma em Portugal também. E foi onde eu coloquei a ideia que a Margarete lançou, e a Corinne e o Gustavo adotaram, e a gente, com a ajuda de muitas pessoas, demos prosseguimento a esse projeto que vai se realizar na semana que vem. Então, essa é a historinha, tá, do como surgiu essa ideia de encontro. Donc, une petite histoire de comment commencer ces rencontres. Donc, très bien. On va commencer notre réunion, effectivement. Nous avons ici aujourd'hui avec nous comme conférencier, donc nous avons Gustavo, Corinne, o Wagner Borges, o Dr. Francisco Fialho, o Juliana Kim, a Margarete Áquila, a Mônica de Medeiros, a Ana Paula, Ledimar, je ne sais pas s'il est arrivé. Et nous avons certains qui sont absents, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous parleront un petit peu pour vous.
Então, nós temos hoje presente nesta live como palestrantes a Corina, o Gustavo, o Wagner Borges, o Dr. Francisco Fialho, a Margarete Áquila e a doutora Mônica de Medeiros, o Juliana Kim, a Ana Paula, e o Edmar, eu não sei se ele já chegou ou não, mas está para chegar. Tem alguns também que estão ausentes, e a gente vai falar desses ausentes um pouquinho para vocês. Je vais donner la parole, et on va commencer, pour que chacun se présente. Eu vou dar a palavra para os palestrantes, para que cada um se apresente, fale um pouquinho de si. On va commencer par Margarete e Mônica, que ne peuvent pas rester jusqu'à la fin. Nós vamos começar pela Margarete e pela Mônica, que elas vão ter que sair um pouco mais cedo. E depois vamos passar a palavra para os outros. Margarete ou Mônica, por favor. Olá, fala Lu, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Acho que é boa noite aí, né? Nós terminamos agora um evento aqui em Londres, então eu estou um pouquinho resfriada, então está meio... Mas ok, vamos lá. Okay. É um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente a confiança, Luciano, Corine, a todos os que estão trabalhando nesse evento. Margarete. Para mim, uma iniciativa... Oi. Desculpa, eu preciso traduzir. Se você puder falar uma frase, eu traduzo para o francês. É verdade. Desculpa. Então tá, então traduz aí. Tá, desculpa. Luciano, tu peux la mettre en plus grand, Margaret? Oui. Merci. Donc, j'ai juste dit à Margaret que j'ai besoin de traduire. Donc, elle avait beaucoup parlé, mais elle a dit qu'elle et Monica viennent de finir une formation à Londres et qu'elle est un peu enrhumée. Voilà, elle demande excuses pour ça. Et que ça sera un grand plaisir d'être avec nous la semaine prochaine. Adi, amiga. Ok. Eu, Margarete Áquila, estou psicanalista e espiritualista na Casa do Consolador. Moi, Margaret Aquila, je suis psychanalyste et spiritualiste à Casa do Consolateur, Maison do Consolateur. Na Casa do Consolador, nós temos trabalhos sociais e trabalhos espirituais, e a nossa maior força é o trabalho social para pessoas em situações de vulnerabilidade. Donc, dans la Maison de Consolateur, nous avons des travaux spirituels, sociaux, d'assistance, et notre plus grande force, ce sont les travaux d'assistance sociale a toutes les personnes vulnérables. Trabalhamos com várias linhas de cura na Casa do Consolador, com cursos de desenvolvimento pessoal. Nous travaillons avec différentes lignes de guérison à Maison de Consolateur, avec des formations de développement personnel. Eu vou estar nesse evento falando da força da música, na cura da música pelo canto, falando de problemas que existem no mundo, como o governo oculto, uma defesa psíquica, como nos proteger desses problemas, desse peso énergético que o planeta passa. Donc, je vais être dans cet événement, je vais aborder certains sujets comme la guérison à travers du chant, les pouvoirs de la musique pour la guérison, l'influence du gouvernement occulte,
comment se défendre de tout ça, la défense psychique et d'autres sujets. E vou cantar, é óbvio. Falando de canto, eu vou cantar. E é um prazer estar com todos vocês. Muito obrigada. Et je vais chanter, on va parler du chant, mais je vais chanter, c'est clair, et ça sera un énorme plaisir d'être avec vous. Muito obrigado, Margarete. Muito obrigado. Merci beaucoup. Mônica, você pode falar? C'est pareil, tu la mets en plus gros, Monica? Ah ouais. Ah super. oui, ah oui, ah oui. Bonjour à tous, pardon, mon français, ce n'est pas bom. Bom, eu sou médica, formada na Unicamp, com fellowship em Chicago, e o que eu acho importante, fundei a Casa do Consolador há 33 anos atrás. Je suis médecin avec spécialisation à Chicago et j'ai fondé la Maison du Consolateur à 33 ans en avant. A Casa do Consolador nasceu dentro daquilo que eu acredito ser o universalismo, sem uma linha caminhando pelos pegadas de Jesus, né, porque é o meu mestre, e a nossa obra abrange animais e hominais com a mesma profundidade, tanto a obra social quanto a espiritual. Donc, la Maison du Consolateur est née avec, sans une ligne spécifique, qu'est-ce que je comprends comme universalisme, derrière la marche de Jésus, parce que c'est mon maître, et nous étudions et observons les animaux et les hominos de la même façon, avec des travaux sociaux e d'assistance. O meu foco nos últimos anos é trabalhar justamente na partilha de conhecimento para que a nova Terra se torne uma realidade para todo este planeta. Mon focus des dernières années, mon objectif des dernières années, c'est partager des connaissances pour que la nouvelle Terre devienne une réalité. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar desse evento, que eu não sabia que tinha a mão da Margarete, fiquei sabendo agora. Je suis honoré de participer de cet événement. Je ne savais pas qu'il y avait la main de Margaret, je viens de savoir. E eu tenho contato com seres extraterrestres desde os 5 anos de idade. Espero que isso não choque vocês. J'ai des contacts avec des êtres extraterrestres depuis mes 5 ans et j'espère que ça ne vous perturbe pas. Então, eu vou falar sobre a ufologia psíquica, não é? Embora eu também seja estudiosa da ufologia científica, mas o meu campo é mais o psíquico, porque é importante que nós nos coloquemos no contexto cósmico ao qual estamos inseridos. Donc, je vais parler de l'ufologie psychique, même si je suis aussi une étudiante, je viens d'intérêt pour l'ufologie scientifique, mais je vais parler de l'ufologie psychique dans cet événement, pour qu'on puisse se mettre dans les contextes actuels. E vou falar também sobre a nova Terra e sobre estes humanos híbridos que estão chegando, alguns existiram sempre, como os índicos, mas estes novos cristais e diamantes, para que a gente também entenda como nós temos que nos portar em relação a estas crianças que vêm trazer uma mudança no rumo dos ventos. Donc, je vais parler un peu aussi de la nouvelle Terre, de ces nouveaux humains hybrides qui arrivent dans notre planète, certains qui ont toujours été là, les indigos, mais aussi les cristaux qui arrivent, pour que nous puissions avoir la conscience comment se porter face a ces nouveaux enfants.
Será uma alegria estar com todos vocês e poder partilhar com vocês e receber de vocês também conhecimento. Nosso querido Wagner Borges é um amigo queridíssimo nosso, sempre ao lado da Casa do Consolador quando a gente pede. Então será um fim de semana de muita alegria para mim. Eu agradeço infinitamente ao convite. Donc ça va être une immense joie d'être là avec vous. Wagner Borges, c'est un grand ami ça fait longtemps qu'il est avec nous dans notre maison. Donc ça sera un week-end rempli de bonheur. E merci beaucoup à tous. Muito obrigado, Mônica. Obrigada a você. Bien. Gustavo, talvez você está no meio de uma operação, né? Está no hospital. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a todos a disponibilidade das pessoas que sairão do conforto das suas casas, do Brasil, para se reunirem conosco. É um grande prazer estar aqui. Bom, peço desculpas para vocês, até avisei o Luciano que eu não poderia estar, porque havia 2 cirurgias aqui no hospital onde a gente trabalha, na nossa equipe. As cirurgias não aconteceram, então eu não estou com os trajes habituais, né? Eu estou com a roupa do centro cirúrgico, mas vim dar uma escapadinha aqui. Bom, como o Luciano... Perdão. Bon, je vais essayer de résumer, parce que c'était une grande phrase. Donc, il est très content d'être là, je le remercie. Et il avait prévenu qu'il avait 2 cirurgies aujourd'hui, donc il ne pouvait pas venir, mais les cirurgies ne sont pas arrivées, donc il peut être là, même s'il est à l'hôpital. Donc, il est très content, il remercie à tous d'être là. Como o Luciano disse, formamos um vínculo muito forte, a Corrine, o Luciano e eu, e as ideias, elas são muito frequentes entre nós, e que a espiritualidade possa nos permitir de colocar essas ideias cada vez mais em prática. Bon, comme Luciano a dit, nous avons formé une fraternité, un lien très, très fort entre moi, Corinne et Luciano, et que la spiritualité puisse nous permettre de mettre en pratique toutes les idées, de bonnes idées comme celle-là. Eu vou falar para vocês sobre o magnetismo, basicamente, que é algo que me fascina já faz alguns anos. Je vais parler à vous sur le magnétisme, qui c'est un domaine qui me fascine depuis quelques années. E como os médicos, de uma maneira geral, podem se beneficiar disso para ajudar os pacientes. Et comme les médecins, d'une manière générale, peuvent utiliser, bénéficier du magnétisme pour aider ces patients. E eu vou provar para vocês, através da nossa conversa, Et je vais prouver à vous, à travers notre conférence, que apesar de nós acharmos que os médicos são todos céticos, que malgré on pense que tous les médecins sont sceptiques, na verdade, na França do século 18 e 19, houve um grande desabrochar da aplicação do magnetismo dentro dos hospitais. et en France, au siècle 18 et 19e, il y a eu un mouvement, un grand mouvement parmi les médecins sur le magnétisme. E eu vou tentar convencê-los, eu acho que eu conseguirei, Et je vais essayer de vous convaincre, je pense que je vais réussir, que para utilizar esse tipo de energia, não precisamos ser médicos, com certeza. et pour utiliser ce type d'énergie, nous n'avons pas besoin d'être médecin. Tá? Todos têm essa energia
pronta para ser utilizada, dependendo de alguns critérios e um pouquinho de treinamento, mas não é nada complicado. Nous tous, nous avons cette énergie, nous pouvons l'utiliser, mettre en pratique. Besoin d'un petit peu d'entraînement, mais rien de compliqué. Então, eu saúdo a todos mais uma vez, estaremos juntos, com a graça de Deus, nosso Criador, e eu estou mais para aprender com vocês do que para passar algo. Como eu falo para o Luciano, o grande benefício que a gente tem é poder trocar experiência, trocar conhecimento, e é assim que a gente se enriquece cada vez mais, colhendo a experiência do outro e doando um pouquinho de nós, né? É isso que a espiritualidade espera de nós. Là, il a beaucoup parlé. Hein. Non, il vous remercie encore une fois. Il dit il sera là plutôt pour apprendre et que c'est une opportunité immense d'échanger les connaissances. Et c'est cela que la spiritualité nous attend de nous, cet échange, cet partage et avancer ensemble. Muito obrigado, queridos amigos. Merci beaucoup, chers amis. Obrigado, Gustavo. Merci beaucoup. Eh bien, on va enchaîner. Juliano, por favor. Olá, saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bonjour à tous, salutations, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nessa vida eu sou o Juliano Hakim. Se quiserem podem me chamar de Hakim, visto que tem alguns Julianos fazendo história nesse momento. Em primeiro lugar, muita gratidão por estar aqui com todos vocês. Dans cette vie, je suis Juliano Hakim, et si vous voulez, vous pouvez m'appeler de Hakim, une fois qu'il y a beaucoup de Juliano qui font histoire dans ces moments. Et premièrement, beaucoup de gratitude d'être là avec vous. Atualmente eu estou num projeto de 2 casas espiritualistas. Eu sou de Goiânia, Goiás, aqui no Brasil. Actuellement, je participe de 2 projets, de 2 maisons spiritualistes dans la ville de Goiânia, à l'état de Goiás, no Brasil. A primeira que eu estive chama-se Ser Humana. Faz um grande trabalho de difusão de apometria já a nível de mundo. E a segunda que eu estou oficialmente nesse momento chama-se Lar de Maria. La première maison s'appelle Ser Humana, qui fait un travail merveilleux dans la diffusion de l'apométrie au niveau mondial. Et la deuxième s'appelle Lar de Mère de Marie. Aqui na Casa de Maria, Lar de Maria, que é uma casa irmã do Ser Humano, nós temos alguns trabalhos que variam, por exemplo, nessa linha universalista. Ici, dans la demeure de Marie, nous avons plusieurs travaux qui sont dans la ligne universaliste. Além de um trabalho social, que ainda é um pouco tímido, nós temos esse trabalho que está na multidimensionalidade, né, envolvendo espiritualidade, que envolve linhas, por exemplo, espíritas, espírita, Umbanda, Sufi universalista, são um pouco do perfil das pessoas daqui. Donc, en plus du travail social qui est un peu timide encore, nous avons des travaux spiritualistes qui abrangent certaines lignes comme la ligne spirit, la Umbanda, la Sophie spiritualista. Ok. Neste momento, aqui no Lar de Maria, eu estou responsável pelo trabalho da arte, pelo trabalho, que é o tratamento espiritual para a saúde,
e também um trabalho pioneiro, porque os mentores da casa pediram, que é justamente ampliar a compreensão do que é essa espiritualidade universalista. Ok. Ici, dans la demeure de Marie, je suis responsable pour un travail de guérison et aussi un travail pionnier qui, suite à la demande de notre équipe spirituelle, qui est élargir la compréhension de la spiritualité universaliste. Minha área profissional, eu sou professor farmacêutico e atualmente trabalho full-time como terapeuta holístico. Donc, professionnellement, je suis professeur pharmaceutique et actuellement, je travaille comme thérapeute holistique. Dentro do meu trabalho, eu tenho abordado muito os desdobramentos, é como se fosse tentando trazer a nível de explicação os desdobramentos da fonte até a nossa fisicalidade e da nossa fisicalidade até a fonte, se é que isso é possível em alguma instância. Donc, dans mon travail, j'aborde et j'essaye de travailler avec les dédoublements de la source jusqu'à la matière et de la matière jusqu'à la source, si cela est possible, em une instance quelconque. Eu estou muito feliz com o convite em poder estar com vocês. E quando eu perguntei para um amigo, né, que está em dimensões superiores, perguntei, poxa, qual tema eu poderia falar, uma vez que o Luciano deixou aberto. Então ele sugeriu, esse amigo que está aí em alguma nave, que o tema fosse matriz de controle. Donc, je suis très content d'avoir reçu cette invitation et d'être avec vous. Et quand j'ai demandé à un ami qui est dans une dimension supérieure à la nôtre, par rapport au thème de la conférence, car Luciano il a laissé un ouvert, cet ami qui est dans une espaçonave, une navette spatiale, il m'a suggéré le thème la matrice de contrôle. A matriz de controle é um tema que poderia falar sobre a configuração de como que funciona toda a organização planetária nossa, ou o que a gente espera que seja. Donc, la matrice de contrôle, c'est un thème qu'on pourra aborder comment fonctionne l'organisation planétaire aujourd'hui, ou comment on pense que c'est. Para isso, em alguns momentos, nós vamos falar sobre os desdobramentos da fonte e as forças contrárias, opostas, que às vezes fazem um conflito de energias na programação da fonte. Donc, pour cela, nous allons aborder les sujets de dédoublement de la source et des forces contraires qui peuvent perturber la programmation de la source. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado a todos, a todas por esse momento. Sei que eu ainda tenho muito que aprender e que bom que eu posso, de certa forma, me nutrir com vocês. Obrigado, gratidão. Bon, je pense que c'est ça. Merci beaucoup à tous. Merci. Je suis conscient que je peux me nourrir beaucoup de connaissances avec vous. Donc, gratitude. Merci beaucoup. Obrigado. Merci, Juliana. Muito obrigado, Juliana. Ok. Très bien. Vamos falar agora com Ana Paula. Onde que você está, Ana Paula? Por favor.
Minha intuição está forte. Ah, très bien. Bonsoir, messieurs, dames, como ça va? Ça va bien? Je ne parle pas français. Acabou meu francês. Ensaiei para isso. C'est fini mon français. Bom, primeiramente, muito obrigada a Luciano, a toda essa egrégora, né, espiritual, que a gente sabe que o Luciano, o Gustavo, a Corine representa, né, de ter me convidado, de estar aí entre mentores que tanto me inspiram na minha jornada. Donc, d'abord, je remercie Luciano, Gustavo, Corinne, qui ont une belle égrégore et qui m'ont invité à être parmi des monteurs qui m'inspirent mon voyage ici dans cette vie. Então, a minha contribuição nesse encontro grandioso, onde eu vou bem mais receber do que entregar, mas, enfim, o importante é equilibrar essa troca. Donc, ma contribution dans ces beaux rencontres où je vais plus recevoir que donner, mais le plus important, c'est d'équilibrer cet échange. É que eu sou a prova de que o trabalho de vocês faz total diferença nesse planeta. Car je suis la preuve que le travail, vos travail, fait beaucoup de différence dans cette planète. Eu sou arquiteta de formação, trabalhei muitos anos com arquitetura, mas a partir de 2017, o meu chamado para a conexão e a curiosidade mais aprofundadamente dessa questão da expansão da consciência me veio a partir daí. Donc, je suis architecte de formation. Je travaille avec l'architecture depuis plusieurs années et depuis 2017, il y a eu un appel qui est venu à moi par rapport à toutes les questions d'expansion conscientielle. Isso, então, a minha vida sofreu uma transformação muito forte, não é? De autodescobrimento, de conexões multidimensionais, e foi através de materiais como do próprio Wagner, agora o Hakim que eu conheci, e tantos outros, que me fizeram hoje ser responsável, né, acessar por um movimento chamado Mar da Consciência, que vai pelo mundo conectando mentores. Tem que falar muito, Luciano, para juntar as ideias aqui. Ah. Conectando mentores, assim como vocês, para que mais e mais pessoas possam ter o privilégio e a oportunidade que eu tive. Je vais essayer de résumer, de me rappeler. Bon, Estou mandando aqui, Bryce. Donc, c'est à travers des connaissances, de vos connaissances, comme celle de Wagner, de Juliane, que j'ai reçues, que j'ai pu faire tout un schéma de se auto-découvrir, de auto-développement, et qui m'a permis aujourd'hui d'être devant un mouvement qu'on appelle Mère de la Conscience, qui objectif, c'est ça, c'est comme cette rencontre, amener, rassembler des personnes, des experts, pour apporter cela à plus en plus de monde, de gens, pour réveiller leur conscience. E, para concluir, por que mar, né? Porque nós sabemos que a questão da consciência, ela não vem de uma forma igual, equalitária. Algumas pessoas estão disponíveis para molhar seus pés, chegar até o joelho, a cintura, ou mergulhar. O importante é se abrir, né? Deixar se envolver por esse mar. Donc, pour conclure, pourquoi le nom de mère de conscience? Car nous savons que ne sommes pas tous au même niveau conscientiel. Il y a certains qui sont là, qui sont prêts à mouiller les pieds, d'autres à aller jusqu'aux genoux, les jambes, la ceinture, d'autres plonger complètement.
mais l'important, c'est de se laisser entourer par ces connaissances, par cet océan. Então, é isso. Ontem eu estava num curso em especial do Wagner, e é muito lindo o trabalho de vocês. Minha gente, eu sou apaixonada por vocês. Porque, sabe, é como se eu visse aquelas almas brilhando, sabe, expandindo, indo para um espaço maior, de mais leveza, sabe, de mais, sei lá, de mais pertencimento, de mais o seu ser. Então, a minha função é levar vocês a mais pessoas, sabe? Que é isso, é escalar a consciência. Esse é o meu propósito, é o motivo de eu estar aqui, estar aí com vocês. Donc, hier, j'étais dans une formation, un cours de Wagner, et j'étais merveilleusement heureuse d'être là parce que je vois des êtres lumineux parmi lui et vous. Vous êtes merveilleux. Vous êtes simplement merveilleux. On sent cette énergie lumineuse et merveilleuse. Et l'objectif, c'est de ramener de plus en plus, mon objectif que je me donne, c'est de ramener de plus en plus des gens comme ça, comme Wagner, et pour vous favoriser a expansão consciencielle. Isso, fala o Juliano também para ele não ficar triste. Tá? Bom, fale sobre o Juliano aussi, porque ele só está triste. Então, gratidão pela oportunidade. É uma honra, um prazer, uma satisfação estar entre vocês. E nos vemos em breve. Bon, gratitude pour l'opportunité. C'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous et nous verrons très prochainement. Merci. Muito obrigado, amiga. Merci. Merci beaucoup. Bom, Wagner, já que encheu sua bola aí, vamos... Não, é um prazer ter o Wagner conosco. Bem-vindo, Wagner. Bom, muito contente de estar com vocês no evento. Inclusive, vamos trocar muitas ideias aí, somar ideias, né? Todos nós. Donc, je suis très content d'être avec vous dans ces mouvements et on va sommer les idées entre nous tous. Eu vou estar falando de 2 temas. Um deles são as chamadas experiências fora do corpo. Donc, je vais aborder 2 thèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les expériences en dehors de notre corps. Incluindo a paralisia do sono, quando a pessoa acorda, não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos e experimenta um estado alterado de consciência. Inclusive la paralysie du sommeil, que c'est quand la personne s'éveille, n'arrive pas à bouger et expérimente un état altéré de conscience. E essas experiências, elas começaram a acontecer comigo quando eu tinha 15 anos. Et ces expériences ont commencé à arriver avec moi quand j'avais 15 ans. E eu estou prestes a fazer 64 anos, e esses anos todos, essas experiências se intensificaram, e eu consegui organizar o estudo delas para poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Donc, j'ai presque 64 ans. Donc, pendant toutes ces années, ces expériences ont augmenté de fréquence et j'ai réussi à organiser la connaissance autour de ces expériences pour passer, favoriser cette connaissance à tous. E o outro tema vai ser sobre a sabedoria celta, a pedido do Luciano, em função do que eu comentei com ele lá em Londres, da última vez que nós nos encontramos. Donc, et l'autre thème, l'autre sujet, c'est sur la sagesse celte, druide, druides, hein, Wagner, c'est druide, car on s'est retrouvé un an à Londres et il m'a avoué
qui connaissait bien les sujets, donc je lui demandais d'aborder ces sujets, que c'est une culture française. E é um tema muito bonito, porque eu tenho uma habilidade, eu olho um texto, um poema ou uma canção, e consigo perceber o que está na entrelinha, a atmosfera daquilo. Donc c'est un sujet merveilleux, car j'ai une capacité, quand je regarde un poème ou un texte, j'arrive à percevoir les entrelignes de ces textes, de ces poèmes. E os celtas, eles guardavam muitas informações nas letras das canções e dos poemas. E na hora que a gente desdobra esse conhecimento, as pessoas ficam espantadas com a sabedoria que estava ali atrás. Donc les Celtes, ils ont gardé beaucoup de connaissances dans les chansons et dans les poèmes. Et qu'on dédouble, qu'on montre les connaissances qui est cachées derrière ces textes, les gens ils sont émerveillés. E aí na França tem um artista muito bom nessa área, chamado Dan Arbras, que é um guitarrista maravilhoso. Ici en France, il y a un artiste, un très bon artiste dans ce domaine, qui s'appelle Dan Abras, qui c'est un guitariste merveilleux. E ele trabalha com a tradição celta, mas quase que misturando num rock progressivo. Il travaille avec la tradition, la culture celte, mais qui mélange un peu avec les rock progressifs. E para os amigos franceses, eu tenho muitas bandas de rock progressivo francês que eu sigo, né? Tem uma banda chamada Minimum Vital, muito boa aí na França. Donc, pour les amis français, il y a beaucoup de groupes, de bandes de rock progressif que je suis. Il y a une bande qui s'appelle, como que chama, Wagner? Minimum Vital. Minimum Vital. Tem um disco muito bom chamado La Source. Il y a un disque, il est très bon, ça, vous avez entendu. Tem uma banda também que eu gosto muito chamada Angers. E várias outras, eu sou apaixonado por música, né? Il y a un autre groupe qui s'appelle Indier, et beaucoup d'autres, parce que je suis passionné par la musique. Então é isso, eu vou trabalhar esses dois temas, as saídas do corpo numa palestra e a sabedoria espiritual celta na outra, e vou estar falando também de bioenergias. Donc, c'est ça, les amis, je vais travailler ces deux sujets. Dans une conférence, je vais aborder le sujet des sorties du corps. Et dans la deuxième conférence, la sagesse spirituelle des sept. Et je vais parler aussi de bioénergie. E também da aura, o campo energético, e os chakras. Et aussi de l'aura, notre champ énergétique, et des chakras. Então, é isso. Estou muito contente aí de estar com vocês, né? Além da participação aí no congresso, tem sempre a parte pessoal, né, Luciano? Das pessoas que a gente conhece e vai fazendo amizade, isso é uma riqueza. Donc, je suis très content d'être avec vous. En plus de la participation dans la rencontre, il y a la partie personnelle où ça nous permet de rencontrer des gens, de faire d'amitié. Ça, c'est une immense richesse. Então é isso. Muito obrigado, Wagner. Merci beaucoup. Obrigado. Donc, on va passer ao Dr. Francisco Fialho. A gente vai passar ao Dr. Francisco Fialho. Fialho, só un minutinho, por favor. Excusez-moi, les amis, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais aujourd'hui, on n'aura pas d'interaction, pas de questions-réponses. C'est juste pour qu'il se présente. On garde toute interaction pour les rencontres. Il y a a Thelma que ergueu a mão. Thelma, a gente não vai ter perguntas e respostas hoje, é só uma live para que eles se apresentem. A gente guarda toda a interação do nosso encontro, tá? Então, doutor Fialho, muito bem-vindo.
Hoje eu moro em Guam, vamos dizer, vamos, né? Eu me chamo Francisco Antônio de Lugares, então eu vou fazer a palestra em francês. Né? A despeito da minha última instalação, eu ter estado na França. Nessa instalação, quando tinha poucos anos, eu comecei a Fialho, ver. Oi? Fialho, desculpa, eu estou te escutando muito mal, muito longe. Abaixo. Eu não estou conseguindo entender o que você está falando, Melhorou? desculpa. Hã? Melhorou? Tá Não, muito ainda está ruim. abafado. Tá meio estranho o som, tá abafado, como Eu diz. tô fora de casa, né? Tá. Tá ruim, não? Tá um pouquinho melhor, assim. Je vais parler lentement. Vou falar Ok. lentamente. Tá, perfeito. Qualquer coisa, eu coloquei que eu estou fora de casa. Isso aqui não é o meu aparelho. Eu estou em outro lugar. Bom, vamos ver se você me entende. Eu estava dizendo que eu vou fazer a minha palestra em português, né? Ainda Ok. que na minha última encarnação, eu tenho reencarnado na França. Ok, bon, je disais que je vais faire ma conférence en portugais, même si ma dernière incarnation, j'ai vécu en France. Aos 12 anos de idade, nessa encarnação, eu comecei a ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec e eu lia uma questão e sabia as outras. E o tempo todo eu dizia, eu já li esse livro. Donc, à 12 ans, quand j'avais 12 ans d'âge, j'ai commencé à lire les livres des esprits d'Allan Kardec. Et quand je les lisais, je lisais une question et c'est comme si je savais les questions suivantes. C'est comme si je me disais, je connais ces livres. J'ai de diplôme, eu tenho dois diplomas, eu sou engenheiro eletrônico e sou psicólogo. Donc, j'ai 2 diplômes. Je suis ingénieur en électronique et je suis psychologue aussi. Eu atuo na academia como professor de 2 programas de pós-graduação. Aujourd'hui, je suis professeur dans des universités, dans des programmes de post-graduation. Fazendo ciclo. Eu sou doutor em engenharia do conhecimento. Não entendi essa, Je Fiat. suis docteur e engenheiro do conhecimento. Eu tenho doutorado em engenharia do conhecimento. Ah, ok. Je suis docteur, j'ai un doctorat en ingénierie de la connaissance. Em 2000, eu ministrei um curso de introdução ao estudo da consciência na universidade, com pioneiro. Donc, en 2000, j'ai réalisé un cours dans l'université qui abordait l'expansion de la conscience. Eu vou falar para vocês Je vais vous parler duas palestras. 2 conférences. A primeira é sobre física quântica e espiritualidade. Donc, la première, c'est sur la physique quantique et la spiritualité. E a segunda é sobre Jung, Carl Gustav Jung e espiritualidade. Et la deuxième, c'est sur Jung, la psychologie jungienne et la spiritualité. Em ambas, eu vou estar em Eramis, em Ascona, na Suíça, na casa do Olga Freud, onde aconteceu o encontro de Niels Bohr com o Dan Suzuki, da ciência da espiritualidade, no caso, do budismo. Donc, sur
avec les deux. Je vais être à Eranos, en Suisse, où il y a eu les rencontres entre Bohr et Jung, entre la science et la psychologie, la spiritualité. E não só Bohr e Jung, mas Tansu que introduziu os antigos portugueses. Il n'y a pas eu que Bohr e Jung, mas eu não entendi. Desculpa, eu estou tentando adivinhar, porque está bem baixo o fialho, desculpa. Você não quer falar direto no computador? Fialho? Melhorou, não? O Fialho, Melhorou? você não quer falar direto no computador ou no celular? Melhorou, Porque não? tirando o casco. É que eu não estou no meu. Acho que eu vou ligar o meu celular. Porque eu não estou em casa. É porque está bem complicado para entender mesmo, amigo. Desculpa. Um minuto. Tá. Excusez-nous parce qu'on ne comprenait pas trop. Il va juste changer le système, les amis. Une minute. Luciano, só Oi. para complementar aí o que ele falou, o nome Allan Kardec é um pseudônimo celta, né? Porque um espírito incorporado falou para ele, o nome dele era Denizar, que ele tinha sido um sacerdote druida em outra vida do povo celta, e ele acabou adotando esse pseudônimo celta, Allan Kardec. Exatamente. Obrigado, Wagner. O Wagner ele nous rappelle que Allan Kardec, pour qui connaît, c'est le fondateur du spiritisme, c'était pas vraiment son nom dans cette incarnation. Allan Kardec, c'est un homme celte. Alô, som. Dá para ouvir. C'est un... excusez-moi, o Fialho. Melhorou? Fialho, Melhorou? pode passar ele de novo, seu amigo? Passa ele de novo, fazendo um favor. Tá. Se ele tirar o fone, acho que é melhor. Oi, tudo bom? Oi. Eu acho que é melhor tirar o fone, porque o fone está muito baixo, porque ele fala diretamente pelo microfone do computador. Vai ser melhor. Eu vou tirar aqui então, só um minuto, tá? Tá, obrigado. Luciano, Oi? só para pro Wagner isso, que o Wagner falou que gosta das músicas francesas, dessas bandas. Eu descobri também uma, Wagner, que eles cantam música bretã, chama Tri-Yan, e eles são da região de Nantes, a região da Bretanha. Olha, não conheço não, vou procurar. E eles cantam tanto em francês como na língua celta, e é super bacana. Vou querer conhecer isso aí. O Gustavo, ele a parlé à Wagner qu'il a connu un groupe de musique de Bretagne qui chante en français et aussi en breton. Ils sont sortis. Bon, on va juste attendre une minute, les amis, excusez-nous, ok, pour ce petit problème technique. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On attend une minute pour qu'il... Ah si, il est là. Fialho, tu nous entends maintenant? Vous nous entendez? Vocês estão escutando a gente, Fialho? É só agora o microfone está cortado, é só apertar no microfone. Precisa apertar no microfone, Fialho. Está escutando? O microfone está cortado, é só ativar o microfone. É o botão que é logo embaixo aqui, com o símbolo do microfone. É só apertar em cima dele e que ativa. Vamos esperar mais. On va attendre une minute. On espera um minutinho. Ça vai resolver.
É só ativar o microfone, é só o microfone que está desativado, viu? É só apertar ali no ícone do microfone, embaixo da tela. Só apertar no ícone do microfone, viu? Vocês estão me escutando? Je crois pas qu'ils t'entendent, Luciano. Ouais, nous entendons pas, ouais. Desliga aqui. Pode desligar. Ah, mas agora a gente está escutando bem. Está me ouvindo agora ou não? Ah, Agora mas não, Agora eu estou no celular. Agora eu estou em casa. Excusez-moi. Excusez-moi. Né? Desculpa. Né? É que eu estou na casa de uma outra pessoa. Quando você está longe da sua plataforma, né, todas as coisas acontecem. Bom, vamos começar. Bon, Então, je m'excuse, c'est parce que je suis chez quelqu'un et maintenant je suis avec mon portable. Bom, gratidão. Eu tenho 74 anos, sou o mais velho, né, e vai falar com você. Donc, gratitude. Pour commencer, j'ai 74 ans. Je suis le plus âgé qui va être avec vous. Mas isso tem suas vantagens. Mais c'est là, il y a de ses avantages. Por exemplo, eu estive com o Divaldo Pereira Franco lá na Filadélfia, numa salinha com 20 pessoas. Tive outras oportunidades, né? Mas esse foi um dos nossos encontros. Bon, par exemple, j'ai été avec Divaldo Franco en Philadelphie, dans une salle avec 20 personnes. Eu tive com o Valdo Vieira, Wagner, aqui em Florianópolis, na casa de um amigo, e eu fiz clarividência facial com ele. A gente fazia muito isso com ele. Donc, j'étais avec Valdo Vieira en Florianópolis et on a fait la clairvoyance faciale. Inclusive, nessa ocasião, Wagner, eu descrevi o que eu estava vendo e ele chorou, porque eu descrevi a mãe dele. Donc, inclusive, dans cette occasion, j'ai décrit ce que je voyais, et Valdo Vieira, il a pleuré parce que j'ai décrit sa mère. Sou amigo do Roberto Crema. Roberto Crema é muito bom. Je suis ami de Roberto Crema, da Unipass, da Université Brasil Unipass. Estive em Campinas com o pessoal da psicologia transpessoal, partilhando a mesma mesa com o Pierre Vai. Donc, j'étais en Campinas, en ville au Brésil, avec les groupes de la psychologie transpersonnelle, où j'étais à côté de Pierre Vai. O Fialho Pierre Vai era grande amigo meu. Nesse dia, perguntaram para o Pierre Vai o que era psicologia transpessoal, o que era uma experiência transpessoal. Donc, dans cette occasion, il y a quelqu'un qui a demandé à Pierre Vai qu'est-ce que c'est la psychologie transpersonnelle. Ele disse, é uma não experiência experienciada por ninguém. Depois caiu numa gargalhada e disse, não acredito que falei essa bobagem. Ele era ótimo de dar essas tiradas assim. Bon, il a dit, c'est une non-expérience expérimentée par personne. Et après, il a beaucoup rigolé, et Wagner, qui le connaissait très bien, c'était son ami, il disait c'était quelqu'un merveilleux pour faire ce type de plaisanterie. Durante 15 anos, eu participei de uma conferência em Salvador sobre estudos da consciência. Lá eu estive com Roberto Crema, com Jean-Yves Leloup, com uma porção de gente maravilhosa, com o Francisco Di Biase, da Só teoria. gente boa. Só gente maravilhosa.
Eu sempre de viagem, meu irmão. Donc, pendant 15 ans, j'ai participé dans un programme de conférences au Brésil, au nord du Brésil, Salvador, où était composé par des personnes merveilleuses comme Jean-Yves Ledoux, Roberto Crème, Di Biase, entre d'autres. Escrever artigos científicos em francês e posso ler em francês. J'ai écrit les articles scientifiques en français et j'arrive à lire en français. Mas falar é outra coisa. Falar Parler, é outra coisa. c'est... Mais difícil. Bom, vou falar para vocês, então, dois assuntos que me interessam muito. Donc, je vais aborder avec vous deux sujets qui m'intéressent beaucoup, Física quântica e espiritualidade, physique quantique et spiritualité, e Jung e espiritualidade. et Jung et spiritualité. Eu tenho mais de 20 livros, J'ai plus de 20 livres, 4 de Piaget, 4 sobre Piaget, 6 sobre Jung, 6 sur Jung, 4 Piaget, e mais os outros 5 sobre consciência e memória. et 5 d'autres sur conscience et mémoire. Meu primeiro livro Mon premier livre, foi De Quarks a Psi, a eterna busca por Deus. eu não escutei o começo, desculpa. De quarks da física, né? Quarks a Psi. Ah, quarks. Donc, mon premier livre, c'était De Quarks à Psi, l'éternelle recherche de Dieu. E esse ano, acabei de lançar Et cette année, je viens de lancer Sophie Fialho Sophie Fialho, e Uma Escola para os Magos do Amanhã, Une école pour les magiciens de demain, que é uma continuação de um livro meu esgotado, qui est une continuation d'un livre à moi qui ne se trouve plus, que é Uma Escola para os Magos do Amanhã. qui est Une école pour les mages de demain. Eu continuo ativo aos 74 anos, Je continue active aux 74 ans. como diz o meu amigo Roberto Crema, Comme dit mon ami Roberto Crema, tudo acontece no encontro. tout arrive dans les rencontres. Quando o self Quand les selfs quer conhecer o ser da superfície, o ego, veulent connaître les sons de la surface, que c'est l'ego, é a mesma hora que o ego quer conhecer o ser das profundezas. c'est au même moment que l'ego veut connaître les centres de nos profondeurs. De maneira que a iluminação De façon que l'illumination não acontece na chegada, n'arrive pas au début, mas no encontro. mais dans les rencontres. É por isso que eu estou ansioso por encontrar vocês. C'est pour ça que je suis anxieux pour vous rencontrer. Beijo bem grande no coração de todos e desculpa pela minha falha técnica. Bon, un gros bisou dans les cœurs à tous et à toutes et pardonnez-moi pour mon problème technique. Muito obrigado, Fialo, muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très bien, muito bom. Quem que falta? Qui manque? Edmar n'est pas là? Não, Edmar, ele n'est pas là. Sinon, c'est Corina. Corina. Bonjour à tout le monde.
je suis très, très heureuse de faire partie de cette belle aventure. Je suis très émue aussi. Ça, ouf, vas-y, traduis. Donc, boa tarde, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de participar desta aventura e muito emocionada também. Alors, le thème de la conférence, c'est la première fois que je vais faire une conférence devant autant de personnes. Je ne sais pas trop ce que c'est une conférence, mais Com relação ao tema da conferência, da palestra, é a primeira vez que eu vou fazer uma palestra tanto de pessoas como nessa ocasião. Então, não sei como vai ser. Mon chemin a commencé, comme tout le monde, en arrivant dans cette incarnation. Meu caminho começou como para todos, chegando nessa encarnação. Mais apparemment, j'ai gardé quelques informations, non pas de mes précédentes incarnations, mais d'un espace un peu plus vaste qu'une incarnation. Mas aparentemente eu guardei algumas informações, não das minhas precedentes encarnações, mas de um espaço mais vasto que as encarnações. Et j'ai suivi les informations que j'avais en moi ou que je recevais. J'ai pris les informations que j'avais en moi ou que je recevais comme un chemin à suivre et une expérimentation à faire ici. Então, eu tomei as informações que eu tinha em mim e as informações que eu recebia como um caminho a seguir e como experimentações a realizar. Ça m'a amené aujourd'hui à présenter une conférence sur l'émergence de l'être dans notre existence au quotidien. Donc, o que levou hoje a apresentar essa conferência no nosso encontro sobre a emergência do ser no nosso cotidiano. J'accompagne depuis plus de 30 ans des personnes dans leur transformation d'existence. Eu acompanho, já fazem 30 anos que eu acompanho pessoas em suas transformações na existência. Et j'ai vécu quelques expériences très tôt aussi, comme des sorties de corps spontanées pendant plusieurs jours. Eu também vivi algumas experiências muito cedo na infância, como saída de corpo espontânea durante muitos dias. Et des accompagnements d'esprit en désincarnation ou incarnation que je vis régulièrement en dormant la nuit. Acompanhamento de espíritos na desencarnação ou para a encarnação, que eu vivo dormindo durante a noite. Pendant beaucoup d'années, je ne voulais pas mettre de mots sur tout ça. Donc, durante muitos anos eu não queria colocar um nome sobre tudo isso. Et quand j'ai commencé à entendre certaines choses et j'ai ouvert des livres très tard, j'ai compris que j'étais dans un processus spirituel depuis longtemps. Então, depois de alguns anos, eu abri livros muito tarde, mas depois de alguns anos que eu comecei a estudar, eu entendi que eu estava num processo espiritual depois de vários anos.
mon désir, mais aussi ce que je recevais, me menait vers toujours de la transmission, de l'accompagnement et l'émergence de toutes, je vais dire comme je dis moi, mais de toutes nos parts et surtout des parts de l'être spirituel que nous sommes. Então, meu desejo e tudo que eu recebia era para transmitir, na transmissão e no acompanhamento das pessoas, para permitir a emergência de todas as nossas partes no ser quotidiano. Et c'est ce que je fais un peu plus depuis maintenant 1 an, où j'ai ouvert des transmissions sur les dynamiques originelles de l'être. É o que eu faço hoje, mais ou menos depois de 1 ano, né, em transmissões que eu nomo dinâmica original do ser. Le nom de ces transmissions m'a été donné pendant une nuit de sommeil profond, sûrement. O nome dessa transmissão me foi dado durante uma noite que eu dormia profundamente. Et pendant ces transmissions, comme pendant les séances de soins que je fais en individuel, je reçois des informations, je veux dire, en direct, et je traduis avec les mots ces informations qui sont pas des mots, mais des fréquences. Então, durante essa transmissão, esses cursos e também os tratamentos que eu faço de maneira individual, eu recebo informações diretas e eu traduzo essas informações em palavras, mais especialmente em frequências. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais apprendre beaucoup de choses de chacun de vous. O que eu posso falar mais? Eu vou aprender bastante coisas com Et você. oui, je suis très intéressée aussi par toute forme de guérison, c'est-à-dire transformation, autonomie des personnes, que chacun soit autonome dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Então, eu também sou muito interessada em toda forma de cura, no sentido de a pessoa vir a ser autônoma na compreensão de tudo que se passa no interior dela. Et aussi j'ai commencé à pratiquer le magnétisme à l'âge de 8 ans et demi. C'est très précis, mais c'est très précis. Et je me suis aperçu, au bout de quelques années qu'il y avait quelque chose de plus grand qui venait en moi que le magnétisme, que le fluide magnétique. Eu comecei também a praticar o magnetismo com 8 anos e meio, é bem preciso, mas é 8 anos e meio de idade, e ao longo dos anos eu percebi que tinha algo bem maior, bem mais vasto do que unicamente o fluido magnético. Et à 62 ans, c'est mon âge aujourd'hui, je peux parler de soins ou de guérison spirituelle que je pratique avec des personnes en individuel dans un cabinet que j'ai, quoi. Voilà. Donc, há 62 anos, é a minha idade hoje, eu posso falar sobre tratamento de cura espiritual que eu pratico individualmente e com outras pessoas também. Et le but, c'est l'harmonie de l'âme, c'est-à-dire l'harmonie entre l'esprit et le corps, et la manifestation de cette harmonie dans chaque partie de notre existence.
O objetivo é a harmonia entre o espírito e o corpo e a manifestação desta harmonia na nossa existência. Et ce qui était important aussi, c'est que je suis issue d'une famille laïque et, comment on dit, avec des engagements politiques humanistes. É importante também é que eu venho de uma família laica, com interesse forte pela política humanista. Mais tout ce qui était lié aux religions, en France, c'est un peu particulier, tout ce qui était lié aux religions n'avait pas le droit de traverser la porte de la maison. E tudo que estava ligado com religião não tinha o direito de entrar na minha casa. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, j'ai intégré et j'ai compris que la spiritualité était bien au-delà de la religion. E hoje eu entendi e integrei que a espiritualidade está bem acima da religião. Et je l'ai compris encore plus le jour où, pendant une séance de soins à une personne, j'ai reçu en fréquence, j'ai demandé ce qu'étaient les fréquences qui venaient, et c'était les fréquences de Michael. Eu entendi isso dia que durante uma sessão de tratamento eu recebi frequências que eu entendi que eram frequências de Miguel. Et à ce moment-là, je me suis dit que la spiritualité était vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que les religions. E nesse momento eu compreendi que a espiritualidade é algo de bem maior, algo bem maior do que a religião. J'ai pratiqué 30 ans aussi, parallèlement, de restauration de maisons. Eu também realizei durante 30 anos restauração de casas. Et pendant ces travaux, je pratiquais aussi la spiritualité dans la matière pour construire et rénover les maisons. E durante esses trabalhos eu também praticava a espiritualidade na matéria para construir e renovar as casas. Parce que j'aime bien communiquer avec les maisons, avec les animaux et avec les personnes sur des plans subtils. Porque eu gosto de comunicar com as pessoas, as casas, os animais, em planos sutis e planos terrestres. Alors, je suis très, très heureuse de participer à l'organisation aussi. C'est pas toujours facile avec les Brésiliens quand même. Non, je rigole. Eu estou muito feliz de participar da organização. Não é sempre muito fácil com os brasileiros, mas não estou brincando. Et on va se voir dans une semaine et ça me fait chaud au cœur. A gente vai se ver daqui uma semana e isso meu coração está fervendo, está muito quente. Et je voudrais dire à Francisco Filho? Diallo. Diallo, oui, Fiallo. Il va y avoir un intervenant qui a 76 ans, qui ne peut pas être là ce soir. Vas-y. Eu quero dizer para o Fialho que vai ter um palestrante de 76 anos, que não pôde vir hoje. Et je pense que vous avez beaucoup de points à discuter entre vous aussi, parce que il est avec beaucoup de connaissances dans tous les sens. Et c'est le Père Gérard.
Então, eu acho que vocês vão ter muito assunto a discutir entre vocês, porque ele também é alguém com muito conhecimento em diversos setores, diversas áreas, e essa pessoa é o padre, eu acho que ele é bispo Gerard. Voilà. Diz que o diabo, ele é sábio, não porque é o diabo, mas porque ele é velho. On dit que le diable, il est sage, pas parce qu'il est le diable, mais parce qu'il est vieux. Oui, c'est ça. Ok. Muito bom. Voilà. Très bien. Merci Merci. beaucoup, mon ami. Obrigada. Muito obrigado. Merci. Très bien, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Ça va rester là présent que moi, que vai fazer a conférence. Eu acho que a gente falou com todos aqui, os palestrantes presentes. Falta só eu para falar, que você também vai dar uma conferência. Eu só vou aumentar aqui. David était venu, Luciano, David était venu, mais il a quelque chose d'urgent, il n'a pas pu rester. Bon, j'ai David. pas vu. Ok. Et le père Gérard, il ne peut pas être là ce soir, donc voilà. Ok. Corrine, ela nos lembra que David, ele veio, mas eu acabei não vendo, um palestrante francês, e o padre, bispo Gérard, ele não pôde vir. Nous avons donc aujourd'hui quatre intervenants qui n'ont pas pu venir. Donc, c'est le père Gérard, David Paquin, Edmar, de Portugal, e Dr. Luc Lecourt. Então, nós tivemos 4 palestrantes que não puderam estar conosco hoje, que é o padre, o bispo Gerard, o David Paquin, o Edmar, de Portugal, e o Dr. Luc Lecourt. Le père Gérard, donc c'est un prêtre qui a beaucoup de spiritualité, beaucoup de connaissances, vous allez le connaître. David Paquin, rapidement, c'est quelqu'un qui travaille avec les tarots de Marseille et le chamanisme. Edmar, c'est un spiritualiste universaliste qui touche différents domaines, mais surtout avec la médiumnité. D'ailleurs, son thème, c'est médiumnité et émotion. Et Dr. Luc Lecourt, c'est un jeune scientifique et qui travaille depuis quelques années avec la transcommunication instrumentale. Então, o padre bispo Gerard é um bispo, mas muito espiritualizado, que vocês vão conhecer, é muito agradável com ele. O David é alguém que trabalha bastante com o tarô de Marsella e com o xamanismo, vai trazer esses assuntos nas palestras. O Edmar é um espiritualista universalista em Portugal, alguém que tem muitos anos de experiência na espiritualidade, que já passou pela Umbanda, pelo Espiritismo, trabalhou bastante com Chico Xavier em Minas Gerais, hoje está fazendo um trabalho maravilhoso em Portugal, e vai falar da mediunidade, emoções, é um terapeuta hoje. E o Dr. Luc Lecourt é um jovem científico, doutor em matemáticas aplicadas e física, e que trabalha com a transcomunicação instrumental. Isto já fazem uns 5, 6, acho que 7 anos. Também é algo muito interessante. Então, só para falar desse pessoal que esteve ausente, donc, juste pour faire une petite abordage de ceux qui ont été absents. Me concernant, moi, donc, je m'appelle Luciano Pera da Silva, je suis brésilien, j'ai presque 44 ans et j'habite en France, à Orléans, dans la région centre de la France, c'est la ville de Jeanne d'Arc, qui connaît, depuis 2010. Então, eu me chamo, falando de mim agora, eu me chamo Luciano Pereira da Silva, sou brasileiro, natural de São Paulo,
mas cresci no interior, em Catanduva, para quem conhece, estudei em Minas Gerais, e moro hoje na França, na cidade de Orleans, que é a cidade da Joana d'Arc, para quem geralmente situa, que é 1 hora mais ou menos de Paris. Estou aqui na França desde 2010. Je suis ingénieur mécanique de formation, c'est ma profession où je gagne l'argent et je travaille avec la spiritualité activement depuis 3 ans e demi, plus précisément. Eu sou engenheiro mecânico de formação, a minha profissão, e eu trabalho com espiritualidade de maneira ativa há pouco tempo, há 3 anos e meio, mais ou menos. J'ai commencé depuis enfant, j'ai eu quelques phénomènes dans ma vie qui m'ont mené toujours vers la spiritualité. Et depuis 3 ans et demi, 4 ans à peu près, j'ai eu un appel très très fort. Et j'ai commencé par l'espiritisme, où j'ai pu me développer ma médiumnité et commencer certains travail avec la spiritualité. Et aujourd'hui, bien sûr, on a une vision bien plus large, indépendante de tout courant. Donc, nous sommes plutôt espiritualistas, universalistas. Então, desde criança, eu tive alguns fenômenos presentes na minha vida, mediúnicos e outros, né, como o Wagner falou, saídas do corpo espontânea, esporádicos. Mas de 4 anos para cá, eu tive um chamado muito forte com relação à espiritualidade. Comecei minha trajetória no espiritismo, onde eu pude desenvolver minha mediunidade, começar alguns trabalhos mais práticos. E hoje, é claro, a gente desenvolve trabalhos independentes de correntes, de uma corrente específica. A religião que a gente adota é a religião do amor, e estudamos e tentamos aprender com todos, colocar em prática todas as correntes. Aujourd'hui, et depuis 2 ans, je suis dirigeant, président du Centre Allan Kardec d'Orléans, que c'est un centre universaliste spiritualiste, que je suis aussi fondateur de ce centre avec d'autres personnes qui font partie, beaucoup sont là parmi vous, comme Corinne, et Gustavo aussi, fait partie de ce mouvement. Ce centre, il offre aujourd'hui plusieurs activités, que soit l'étude pour favoriser l'expansion des consciences, le développement personnel, mais des formations diverses, plus spécialisées, comme développement médiumnique, formation au magnétisme avec Gustavo, et beaucoup, et on essaye de ramener des différentes visions de formation à tous ceux qui sont intéressés. Nous faisons aussi des soins, des traitements spirituels. Nous utilisons beaucoup l'apométrie dans notre centre. Et tout ce qu'on fait, c'est gratuit. L'objectif, c'est de pratiquer la charité, et en pratiquant la charité, nous pouvons nous développer aussi, parce que nous savons que nous sommes les premiers favorisés, les premiers bénéficiés quand on met en pratique l'amour e a fraternité. Então, o nosso centro, que é um centro jovem, de 2 anos, hoje nós temos vários trabalhos, né, que estão engatinhando, mas temos trabalho de estudos diversos, que seja espiritismo, esoterismo, etc. A gente tenta abordar vários assuntos que convergem na expansão consciencial.
Temos formações mais específicas e aprofundadas, com desenvolvimento mediúnico, formação em magnetismo, que a gente traz junto com o Gustavo, a Corrine, e outras formações que a gente sempre tem que trazer para a pessoa favorecer essa expansão consciencial. Também praticamos tratamentos que sejam espirituais ou tratamento através do magnetismo. Nós utilizamos bastante apometria, para quem conhece, nossos grupos aplicamos bastante apometria nos tratamentos. Temos grupos de oração, que são grupos de radiação também, para pessoas diversas, como grupos de oração e de tratamento para pessoas com doenças mais graves, como câncer, AIDS e tudo mais. Tudo que a gente tenta fazer é gratuito. O objetivo é favorecer a fraternidade e favorecer a praticar a caridade, pois sabemos que praticando a caridade com amor, nós estamos favorecendo o nosso autodesenvolvimento. Nós aprendemos muito quando ajudamos. E por finir, pour moi, c'est un grand honneur de participer à l'organisation de cet événement. C'est à la fois beaucoup de travail, comme vous pouvez imaginer, mais à la fois très, très simple quand nous avons une équipe ou des personnes qui s'entendent bien, qui s'aiment. Et c'était une belle aventure. C'est pas fini encore, ça va se finir que la semaine prochaine avec Gustavo, Corinne et beaucoup d'autres. Hein. C'était merveilleux de pouvoir mettre en œuvre ces projets. Et ça sera merveilleux d'être là avec vous. Então, para terminar, para mim é uma grande honra, um grande prazer de estar na organização desse evento maravilhoso, que, de um lado, é bastante trabalho, como vocês podem imaginar, mas, do outro, é um prazer, um grande prazer, principalmente quando a gente está em volta de pessoas que nós amamos, como a Corrine, o Gustavo e muitos outros. Foi muito bom estar organizando, que ainda não acabou, ainda tem toda a realização, mas é muito gratificante. Et nous espérons que vous aimez, et espérons que ça sera le premier de beaucoup d'autres a venir. E a gente espera que vocês vão gostar, vocês vão amar este evento, esse encontro, e que seja o primeiro de muitos a vir aí pela frente. Merci beaucoup pela attention, muito obrigado pela atenção, e merci à tous, vraiment à tous, que soient les intervenants, parce que eux aussi sont en train de donner de leur temps, de leur amour pour venir, et vous, pour donner votre temps, votre amour pendant cet événement. Então, eu agradeço a todos os palestrantes que estão doando o tempo, o amor, o conhecimento deles durante esse evento, e vocês que estão doando aí a vossa presença, a vossa energia, o vosso amor. Temos todos a ganhar com esse encontro. Para acabar, pessoal, essa live, pour finir cette réunion, je vais inviter Gustavo à faire une prière pour qu'on puisse clôturer en beauté. Luciano, 2 minutes, Luciano. Gustavo, il y a une demande de précision des horaires. C'est possible de préciser le début, la fin? Oui, ok. Concernant les horaires, a Corrine, ela lembrou que tem pessoas perguntando com relação ao horário, cronograma, né, do evento. Donc, par rapport aux horaires, on va commencer pratiquement tous les jours à 9h du matin, plus précisément à 8h45, on donne rendez-vous, parce que l'idée c'est de commencer à 8h45,
On fera à 8h45 les bienvenus, on fera toujours une prière de début, et à 9h, on commence la première conférence. Et on finit à 19h, tous les jours. Et chaque conférence aura 1h20 de durée, avec à peu près 50 minutes à 1h d'exposition et au moins 20 minutes de questions-réponses. Et entre chaque conférence, on aura 10 minutes, un quart d'heure d'intervalle. E on aura 1h20 de pause déjeuner. Okay? Eu traduzi em português. Então, ó, nosso evento vai começar todo dia às 8h45, das 8h45 às 9h. Bem-vindo a todos, recepção, e a gente faz uma oraçãozinha ali para começar o dia. Às 9h nós começamos a primeira palestra. Toda palestra vai ter duração de 1h20, 1h25, mais ou menos, com 50 minutos a 1h de exposição dos palestrantes e 20 minutos, pelo menos, de perguntas e respostas. Entre duas palestras, vamos ter 10 minutos de pausa, com pausa de 1h20 de almoço, e vamos acabar todo dia às 19h. Tá? No último dia, vamos ver, estão fazendo planejamento, talvez no último dia a gente acabe um pouco mais cedo, às 17h da tarde. Mas isso, a gente vai mandar para vocês essas precisões até amanhã, a gente está enviando para vocês. Juste pour finir, que j'ai dit en portugais, j'ai pas dit en français, c'est que les derniers jours, peut-être on va finir un peu plus tôt, 17h, 17h30, on verra, on va envoyer ces précisions des conférences jusqu'à demain. On envoie les plannings de toutes les conférences. Mais sinon, de manière générale, 8h45 à 19h, tous les jours. Ok, merci. Merci, mon ami. Donc, pour finaliser, pour terminer, para terminar esse encontro, pré-encontro, gostaria de convidar o Gustavo a fazer a oração do final. Donc, j'invite Gustavo a faire la prière de fin. Em português. Vamos lá. Nosso querido mestre, companheiro de todas as horas, agradecemos a presença de todos aqui e felicitamos também aqueles que não puderam estar conosco. Possamos em breve estarmos reunidos em nome do amor, em nome da fraternidade, da amizade, da troca profunda de sentimentos, de impressões, de opiniões, que essa troca acalme os nossos corações, nos encha de esperança e que nos faça sonhar cada vez mais em busca da fraternidade que todos desejamos. Não importa a religião que esteja envolvida, não importa onde estejam essas pessoas, que essa irmandade pautada pelo amor, possa realmente se consolidar aqui no planeta Terra. Estejamos esperançosos de que a instalação de um novo mundo aconteça cada vez mais e que possamos ser pequeninas peças desta grande engrenagem, Senhor. Sigamos com o coração cheio de vibrações positivas, levemos as nossas dúvidas a todos e que seja um rico momento em que seja colocada a principal palavra que eu tanto gosto de usar, que é a energia mais potente deste universo que conhecemos, energia essa chamada de amor. Sigamos em paz até os nossos lares, ou para aqueles que já estão em seus lares. Sigamos com a certeza de que muitos outros frutos sairão deste encontro maravilhoso. E agradeço aos nossos amigos franceses, Corrine, Luciano, e ao plano espiritual
cujos guias são franceses, mas a todos os guias envolvidos. Sigamos como uma grande família, em nome do bem maior. Que assim seja. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos, pessoal. Merci beaucoup à tout le monde. Belle soirée e à très bientôt. À la semaine prochaine. Boa noite a todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.